queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Diz Aí. Começa aqui o nosso programa mais uma vez e vamos juntos estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada, o que a Palavra de Deus quer nos revelar hoje. Afinal, nós temos aqui um tema que a produção separa e esse será o assunto de hoje, que já já eu revelo aqui qual é o tema de hoje para vocês. Mas antes, deixa eu dar aqui algumas informações importantes, a começar com o nosso número de WhatsApp. Até bom para você poder mandar também a sua sugestão de tema para a nossa produção e também poder mandar o seu feedback, a sua opinião sobre o programa Diz Aí e sugestões para a gente também. Deixe salvo nos seus contatos o nosso número 219-9341-5064. Agora você pega o seu telefone, vai lá no seu Instagram, vai na lupa e procura por @canal.cjc. Vai aparecer um perfil laranja, você clica nele e ali você vai poder conhecer um pouquinho mais dos nossos conteúdos que são exclusivos do Instagram. Então, só quem está seguindo vai receber esses conteúdos. Então, seja ali mais um seguidor e seja abençoado através de tudo que a gente posta ali no nosso perfil do Instagram. E por último, e não menos importante, também o nosso canal do YouTube. Através dele você pode rever este vídeo, ver outros programas do Diz Aí com outros convidados, outros temas que também vão abençoar a sua vida, além de outros programas do CJC que estão registrados lá no YouTube. Então seja um inscrito e ative também o sininho, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo. Canal CJC Oficial. E no YouTube a gente tem aqui um pedido também a fazer para você, porque se você assistiu um programa, gostou, Deus falou contigo, então, poxa, se foi bênção para você, também será bênção para outras pessoas. Então, vai ali no compartilhar e envia para os seus amigos, grupos da família, não sei, aonde Deus te dirigir, né? Para quem Deus te fez lembrar enquanto você assistia a este programa. Bom, compartilhe e nos ajude a anunciar, a espalhar essa mensagem, que é a Palavra de Deus sendo ministrada. Bom, agora sim podemos seguir com o nosso programa. Você já está inscrito no YouTube, já está seguindo no Instagram e salvou o nosso número no seu WhatsApp? Perfeito! Agora sim posso revelar o tema de hoje. Mas antes, não estou aqui sozinha, deixo dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje. Com muita alegria vamos receber mais uma vez, porque se está voltando para o programa é porque gostou, não é verdade? Então seja bem-vinda mais uma vez, Blenda Cruz! Muito obrigada pelo carinho. Que isso, a alegria é toda nossa, a honra poder estar te recebendo mais uma vez. E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema importante na vida do cristão, uma coisa que vai impactar não só a sua vida, mas também a vida dos outros ao seu redor. Já faço aqui uma pergunta, será que você tem dado bom testemunho como cristão? Será que você efetivamente vive, coloca em prática aquilo que a palavra diz ou é da boca para fora? Bom, a gente vai poder mergulhar nesse assunto hoje. O nosso tema é a importância de se dar o bom testemunho. E a Blenda está aqui para acrescentar bastante no programa de hoje. E já para a gente dar esse pontapé inicial, segundo a Bíblia Sagrada, o que seria esse bom testemunho? O bom testemunho seria a gente dar segundo o caráter, né, do próprio Cristo, as virtudes para as pessoas em si, como elas podem se comportar como Cristo, ser um cristão de verdade. Porque às vezes as pessoas elas não vão ter ideia de como se comportar, não sei, às vezes por não saber como proceder, às vezes por não saber, como eu entendo, que muita gente fala, né? Eu não sei o que, eu não entendo o que a Bíblia fala, eu não sei o que está escrito lá direito. E às vezes com o seu comportamento, o seu testemunho em si, elas vão se espelhar e vão começar a se comportar como cristão. Mas para isso você precisa, né, ser como Cristo. Não por total, né? Porque a gente não vai chegar a ser, mas a gente busca ser. Mas procurar dar esse espelho para as pessoas, para elas conseguirem ter vamos dizer assim, um espelho mesmo, né? Uma referência. Uma referência, isso. Uma referência de como ser um cristão.
Acho que a palavra-chave, né, dentro do que você falou também é comportamento. Isso. E isso são as atitudes. Não é só o da boca para fora, como até dei o exemplo no início do programa. Não é só você falar, né? Até porque quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver sobre aquela esposa que ganha um marido não através do muito falar, né? Isso não quer dizer que ela não deveria falar, de repente, em alguns momentos, em momentos com muita sabedoria, ela vai e prega a palavra, conta um testemunho, mas o que iria ganhar não seriam as palavras, mas a atitude, o bom testemunho. Então, ela ganhava não com palavras, mas ela ganhava com ações. Por quê? Quando o esposo olhasse, ele ia ver uma pessoa que ele também gostaria de ser, em questão de comportamento, de atitudes, uma pessoa pacífica, uma pessoa calma, uma pessoa respeitosa, dentre outras tantas características que a gente pode observar no nosso Salvador e que nós devemos sim ser cópias, né? Ser cópias de Cristo, devemos ser... O cristão significa isso, né? É como Exatamente. se fosse um pequeno Cristo. Então, que as suas atitudes venham a cada dia ser mais parecidas com a de Jesus, porque as pessoas vão observar isso. Tem até uma frase muito famosa que diz que talvez uma pessoa nunca leia a Bíblia. Você até falou da pessoa Exato. que lê e não entende, né? Isso também acontece muito. Mas, de repente, alguém nunca vai chegar a ler a Bíblia, mas através de você ela vai conhecer os princípios, vai conhecer os valores, vai conhecer o caráter de Cristo sendo ali transmitido. E como cristãos, qual que é a nossa responsabilidade em transmitir esse caráter de Cristo, em dar o bom testemunho? Existe uma responsabilidade nisso ou não? Com certeza. Uma grande responsabilidade. Até porque, se a gente tem até aquela questão de se a gente fala que é cristão e só fala da palavra e não pratica, a gente passa Deus como um mentiroso. A gente passa a Deus, como assim? Ué, se ela está me aconselhando, até a questão do conselho, né? Se ela está me aconselhando em tal coisa, por que ela não pratica? Testemunha é para isso, para você, aquilo que você fala precisa ir direto nas suas ações, nas suas atitudes, para a pessoa poder olhar. Eu não entendi muito bem o que ela está falando, mas na prática agora ela está praticando, ela está passando pela mesma situação que eu. Agora eu entendi como que é que faz, vou fazer agora. Se a pessoa ela passou pela mesma situação que a outra e agiu de forma diferente, agiu de forma equivocada, né, ao que a palavra de Deus ela fala, eu vou olhar assim, ué, como assim? Esse conselho que está na palavra só serve para mim, não serve para ela, não? Aí é que cabe o testemunho, né? Tem até um verso que fala sobre isso, onde trata da hipocrisia, daquela pessoa que julga, mas faz igual ou até pior, né? Em Romanos 2:3 diz, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou seja, a gente vê que Deus ele vai ter o olhar ali para todos, né? Independente. Então, a palavra não vale só para um, né? Tem que ser algo realmente que a pessoa teve aquela mudança de vida, ela busca ter este bom testemunho, transmitir o caráter de Cristo, e isso é que é visível. Acho que um exemplo claro também é quando a gente vê uma família, né? Os filhos, eles são a cópia dos pais, nas atitudes, às vezes até no temperamento, não sei, mas você vê que as palavras não faz aquilo ou faça isso. Não é isso que eles estão atentos, eles vão observar comportamento, a forma que você fala, o jeito. Tem uns vídeos, eu acho muito engraçado, que é um pai, ele tá junto com o filhinho, nossa, um neném assistindo televisão, aí ele vai comemorar um gol, ou ele tava, eu não sei, ele faz um gesto assim que o filho faz exatamente igual. E é isso, o que vai ser transmitido ao outro são as nossas ações, as nossas atitudes. O exemplo é que arrasta, né? Exato. Também se dizem muito isso, e é verdade. Porque você pode falar uma coisa, mas é as suas ações que vão realmente validar. Será que aquilo que você tem feito fortalece aquilo que você fala
ou enfraquece, ou seja, você mostra que é uma hipocrisia, você fala uma coisa, mas faz outra. Isso é totalmente errado. Aliás, é até o que os fariseus, né? E o próprio Jesus diz isso. Em Mateus 23, no versículo 3, diz assim, ó: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, o que eles falam é até bonito, mas o que eles fazem, isso vocês jamais copiem. No versículo 13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então a gente vê que essa atitude é uma baita hipocrisia. A pessoa tem um discurso, mas as atitudes só enfraquecer aquele discurso. A gente vê na Bíblia Sagrada que precisamos fortalecer aquilo que a gente fala. Não é que você não deva falar, mas que aquilo que você faça soe mais forte e só reforce aquilo que você já fala, que as suas ações venham sobressair. Quando a pessoa dá o bom testemunho, acaba que ela se torna referência também para outras pessoas, né, que possam imitá-la também, acaba se tornando um exemplo. Mas será então que essa frase está errada? Eu posso então olhar para o homem e ao mesmo tempo olhar para Jesus? Como que isso funciona? Qual que seria a interpretação correta? Lenda. Então, essa questão, ela não pode ser tratada como a risca, né? Vamos colocar assim. Porque, olhando para essa questão num todo, Paulo já dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava falando ali querendo se apossar de como Lúcifer fez, né? Do lugar que era somente de Deus, que é somente de Deus. Ele estava falando, levando em consideração uma certa limitação que o povo tinha para poder ter um comportamento igual ao de Cristo. Não olhando com um olhar de, eu sou o tal, eu sou o todo-poderoso. Não, ele estava olhando com um olhar compassivo, olhando com um olhar de, olha só, se vocês tiverem dificuldade, eu estou aqui, sou uma certa referência. E é mais para esse sentido. Eu vejo muito essa questão nesse sentido. Claro que o nosso olhar sempre tem que estar em Jesus, independente. Mas quando nós olhamos para isso, a questão de ter referências, né? É possível ter pessoas como referências? A gente até tem um diz aí só sobre isso. Foi com a pastora Mônica. Ela veio aqui e a gente aprendeu tudo, assim, ou assim, boa parte sobre esse assunto e foi muito esclarecedor. Até te convido, se você puder, né, assim que terminar esse aqui, você correr no YouTube e assistir, né, sobre esse programa, vai ser muito bom para você também. Então, a gente entende que, tomadas certas precauções, você pode ter certas pessoas como referência, mas sempre entendendo que, mesmo assim, você tem que ter a consciência de que aquela pessoa é humana e que a qualquer momento ela pode cometer algum erro, assim como eu, assim como você, assim como qualquer outra pessoa. Então, tendo essa consciência, a gente sabe que aquela pessoa também é falha, que ela pode ter muitas coisas, assim como Paulo falou, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele sabia, pelo menos ele buscava todos os dias, né, ser mais parecido com Cristo e transmitir esse caráter para as pessoas, como você falou, de ficar até mais fácil compreensão para elas também. Mas sempre entendendo que a qualquer momento aquela pessoa pode falhar. Todo mundo tá sujeito a isso. Então, que você venha guardar o seu coração também, porque nós somos humanos. A gente não pode colocar todas as expectativas no ser humano, porque a gente vai acabar se frustrando. Ele é um ser comedor de arroz e feijão, assim como todo mundo. Então, guarda o seu coração, que você venha filtrar, escolher bem aquela pessoa que você vai ter como referência, porque, como falei, a qualquer momento pode ocorrer uma decepção. E tem pessoas que, por conta disso, até abandonam o evangelho, né? Uma situação bem triste, mas que você venha buscar ser essa referência, né? Que você venha buscar transmitir o caráter de Cristo, porque essa é a missão do cristão, tá bom? Bom, vamos para o caso de hoje? Vamos. Preparada? Parada. Quem mandou pra gente foi o Juliano e ele escreveu assim: me converti a Cristo havia 5 meses e recentemente um colega de trabalho que faz parte da minha antiga religião me pediu conselhos e na hora eu orientei a ele, mas depois Deus me mostrou que não deveria incentivar práticas que eu mesmo abandonei.
E quando ele comentou novamente sobre nossa conversa, expliquei que agora que eu acredito em Deus e sou praticante do Evangelho e não me sinto à vontade para falar sobre a antiga religião, já que eu mesmo não sigo mais. Ele respondeu dizendo que até entendia ao meu lado, mas que, por outro lado, ele também não deveria mais pedir cigarro a ele. A gente vê que ele tinha abandonado a religião, mas que, por outro lado, não tinha abandonado ainda o vício que ele tinha no cigarro. Ele conta que ficou muito envergonhado, porque ele luta contra esse vício já há 20 anos e desde que aceitou a Jesus entende que precisa abandoná-lo. Mas, infelizmente, às vezes ele cai novamente nesse erro. E agora ele conta, né? Fico com medo e me cobro por ter dado um mau exemplo e apresentado Deus de forma errada aos meus colegas. Ele pede aqui uma orientação. Diz aí, Blenda. Nesse caso, como é algo que ele mesmo está lutando, ele devia ser transparente com esse amigo dele em relação a isso. Até porque quando nós somos humildes em relação ao nosso próprio erro, a gente mostra também, a gente acaba sendo uma testemunha de Cristo. Porque a gente passa para as pessoas que, olha, eu sou cristão agora, mas assim, eu erro também. E eu estou me aperfeiçoando. Eu ainda tenho esse pecado, estou buscando me desapegar, posso te ajudar, te indicando alguém que não tem esse vício ou que já superou, que já passou por isso, para poder tanto te ajudar como me ajudar também. Podemos ir juntos nessa jornada de desapegar desse mal. E aí ele vai até ver se de fato ele vai querer mesmo, vai topar essa mudança de vida ou quer ficar ali apegado ao vício. É um teste que ele acaba até mesmo fazendo para saber, até mesmo para fazer uma limpa na roda de amigos dele, para saber quem quer uma mudança de vida, assim como ele. Né? Acredito que seja recém-convertido, né? Mas como ele faz essa limpa na roda de amigos dele, ele vai ver quem é quem ele vai ter ao lado dele e quem ele não vai ter. Tenho mais essa visão, ele não vai estar ajudando não só ao amigo dele, mas ele mesmo. Uhum. Eu tenho um texto na Bíblia Sagrada, em Colossenses 4, do versículo 3 ao 6, mas o forte mesmo é o 5, né? E no versículo 3 começa assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Versículo 4: para que o manifeste como me convém falar. E no 5 diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. E no versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Bom, aqui a gente vê, né, o que mais me chama a atenção nesse texto é quando fala sobre andar com sabedoria para com aqueles que são de fora. Porque nós temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor o tempo todo. Mesmo que você esteja sozinho num lugar, pode ter certeza que, assim, tem olhos sobre você, entende? O céu também tá ali te olhando, né? A multidão de testemunhas. Mas eu digo que no dia a dia, trazendo mais para o natural, você está no seu ambiente de trabalho, pelo que eu entendi aqui, e tem pessoas ao seu redor que conhecem a sua velha criatura e agora estão conhecendo a nova. Como a Blenda falou, existem realmente dificuldades, né? Você ainda está nesse processo de santificação, é um processo, a gente só vai concluir ele lá na glória, que é a transformação completa, mas dia a dia você tem que buscar essa transformação e principalmente abandonar essa questão do vício, porque quando nós somos nova criatura, tudo que era os hábitos da velha criatura morreram também e foram enterrados lá. Mas tem um ponto de atenção aqui, tem até um texto bastante conhecido que diz que eu matei o velho homem afogado, mas descobri que ele sabia nadar.
E é isso, todos os dias vai ter essa batalha. Eu queria dizer para você que vai ser um mar de rosas, mas não é essa a verdade. Todos os dias é uma luta entre a carne e o espírito. E a carne vai querer novamente o cigarro. A carne vai querer novamente as velhas práticas. E você não pode dar atenção a ela. Como que eu posso fazer isso então? Porque parece que minha carne está gritando. Fortaleça o seu espírito. Quando você está bem fortalecido espiritualmente, você para de alimentar a carne. Numa guerra, aquele que está mais fraco, ele vai perder. Então, que o seu espírito venha estar forte para que a carne seja subjugada. Se for preciso fazer um jejum, uma consagração, né, se santificar ainda mais ao Senhor, que assim seja, mas que você lute para dar esse bom testemunho. Porque quando você se torna cristão, não é mais o Juliano que importa aqui, mas sim o nome de Deus. E quando algo, ou como esse mau testemunho, como você mesmo até colocou, quando isso acontece, não é o Juliano, o nome do Juliano que sai manchado na história, é o nome de Jesus. Então, isso traz uma responsabilidade muito, mas muito maior. E lá em Tito 2, vai dizer assim, né? Sobre as mulheres idosas, semelhantemente, aqui vai dar uma lista de coisas sobre como elas deveriam se portar. Mas o ponto-chave está no versículo 5, a gente vai chegar lá. Diz assim, sobre as mulheres idosas: sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido. Aí no final fala assim, né? A fim de... Ou seja, o propósito de tudo isso é para quê? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, ou seja, que a palavra de Deus não seja difamada, não seja enfraquecida, senão aquilo que, como a gente estava falando, né? Senão aquilo que você está falando está sendo enfraquecido através das suas ações, quando justamente o contrário deveria acontecer. Aquilo que você fala, né, só está ali fortalecendo as suas atitudes. Perdão, o contrário, né? As suas atitudes só estão fortalecendo aquilo que você fala. Você não está enfraquecendo o Evangelho, não está difamando o Evangelho. Porque aqui está dizendo sobre o modo o modo de se tratar, o modo de se portar. E isso é muito importante para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E por fim, em Mateus 18, do 8 ao 9, vai dizer uma mensagem muito forte. E você pode achar isso muito radical até, mas lembre-se que um dia Jesus morreu numa cruz por você e ele foi extremamente radical. Ele abriu mão de toda a vontade dele, se despiu de toda a sua glória e entregou para você. Então, em certos momentos, né, para que se vença aquele mal, que se corte aquilo pela raiz, também requer de nós uma atitude um pouquinho mais séria, um pouquinho mais radical. E que você venha até buscar pessoas pessoas da sua igreja que possam te auxiliar, pessoas que já passaram por isso, como até a Blenda falou, pessoas que têm ali o respaldo, né, de uma pessoa que já venceu e tem o caminho para te ajudar a vencer também. Então, você não faça isso sozinho, mas que você seja sério e firme na decisão que você tomar. Mateus 18, no versículo 8, diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e sereis lançados no fogo eterno. Aqui, o que esse texto quer dizer é, se tem algo que está te impedindo de entrar no céu, se tem algo que está te impedindo de viver plenamente e transmitir o caráter de Deus, então corta isso da sua vida. Corta. O que é cortar? Você vai, de repente, não sei qual ritmo você vai fazer isso, mas que você venha eliminar isso da sua vida. E é para a glória de Deus. Porque ser bom testemunha é você transmitir a luz de Deus. Lá na Bíblia também vai dizer isso, sobre a luz do mundo, que nós somos a luz do mundo. E assim, no versículo 16 vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Claro, você tem a luz do Senhor sobre você, mas é a sua luz que os homens vão ver, é o seu bom testemunho que os homens vão ver. Então, que você venha sempre se lembrar que o nome de Jesus que está em jogo aqui, não é o Juliano, não é a Júlia, não é a Blenda, não é você que nos assiste, é o nome de Jesus que está em jogo. Então, que você venha dar o bom testemunho. Essa é a importância, porque é o nome de Jesus que está em jogo e não o nosso. Nós transmitimos o caráter de Jesus e isso é muita responsabilidade, que a gente venha poder trabalhar dia após dia para fazer isso assim como deve ser, assim como a Bíblia nos instrui a fazer. Blenda, passou muito rápido o nosso programa, você também achou? Passou muito rápido, mas antes de finalizarmos, eu queria que você desse aqui aquele recado especial, né? Porque você também é professora de canto, eu lembro, ó. Que você passe aqui as suas mídias sociais, como as pessoas que têm interesse na área podem te encontrar. Por favor, fique à vontade.
Minhas redes sociais, no Instagram, lá, @BlendaCruz, .voz. Mas também vocês podem me encontrar lá na minha igreja, Perfeito. Lá na igreja sede regional São João de Meriti, Igreja da Graça. E lá vocês podem me encontrar, sou ministra de louvor, como eu trabalho na área da voz, então lá eu exerço também o meu talento lá no Ministério de Louvor. Vocês podem me encontrar lá, é Rua da Matriz 459, bem no centro de São João de Meriti. Perfeito. Obrigada, Blenda, mais uma vez. Diz aí sempre de portas abertas para você. Muito obrigada a você de casa também. Um grande abraço e tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade. Fica com Deus. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!